Olá, gente, tudo bem? Boa noite, tudo certo com vocês? Gente, olha só. Vamos falar sobre o pronunciamento. Eu queria falar para vocês sobre o novo mundo que está por vir e como vocês devem se proteger, tá? Eu pensei bem antes de fazer esse pronunciamento, porque eu sei que pode gerar algum tipo de medo das pessoas, mas ao mesmo tempo eu pensei, se eu não colocar isso, né, acaba que também eu vou ficar sendo só eu sabendo e não prevenindo as pessoas, né? Então eu quero que você compartilhe muito, 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 tá? Bom, vamos lá. Há 3 anos atrás, eu falei para vocês que nós iríamos entrar em um novo mundo e que tudo ia mudar, desde a nossa alimentação e também a nossa vestimenta. Então, assim, eu tinha falado das bebidas e aconteceu. Então, a probabilidade de acontecer o que eu estou falando é grande. Então, assim, qual que é esse pronunciamento? Como eu disse, tem uma pessoa, um homem, de um poder muito grande em um país, que ele pode estar manipulando algum tipo de situação. Aí, vocês lembram que eu sonhei com o anticristo e que ele era um homem magro, alto e que ele tinha um símbolo aqui atrás na nuca. Foi um sonho que eu tive e que eu falei para vocês que lá na frente a gente ia entender e que eu falei para vocês que esse cara era o anticristo, um dos anticristos, e que as coisas a partir desse meu sonho, o espiritual falava, iriam começar a se mostrar, certo? Pera lá. Aí, gente, o que aconteceu? Eu falei para vocês assim, pessoal, vamos fazer um estoque de água, se você puder, porque agora a água está barata por enquanto. Se você puder fazer um estoquezinho de alimento. Agora, eu quero que vocês não entrem em pânico. O intuito não é deixar vocês em pânico. E aí, esse homem, na minha visão, lembra que ele tinha uma taça na mão? Um cálice na mão? Que eu não sabia o que era? Vocês lembram disso? Ou seja, representando o que iria acontecer com as bebidas. Um tipo de um envenenamento. E aí eu não entendia. Lembra, gente? Aí eu falei pra vocês, gente, eu não tô entendendo o porquê dessa taça na mão. Eu só sei que ele derrama uma taça e não sei o que lá. E eu ficava até na época meio confusa e pedia pra vocês. Vamos interpretar que a taça que ele estava jogando poderia falar sobre questões líquidas, ou seja, as bebidas. No entanto, o metanol nas bebidas sempre existiu. Mas o que acontece é que vai ter mais casos que podem levar a óbitos em chás, refrigerantes também e na água. Por que eu estou falando para vocês tudo isso, tá? Porque assim, vamos ao pronunciamento então. A partir do dia 21, escreva o que eu tô falando, tá? A partir do dia 21 de novembro, vai abrir um portal apocalíptico. Não adianta você assustar comigo. Deus, ele me autoriza a falar isso, porque eu acredito muito em Deus, na força divina, e Deus não me daria uma previsão tamanha para mim ter uma responsabilidade se fosse mentira. A partir do dia 21 de novembro, abre-se um portal espiritual apocalíptico, vamos dar esse nome, eu não sei que nome eu poderia dar, aonde, vocês estão preparados pelo que eu vou falar para vocês? Tem certeza? Vocês vão ver uma doença chegando, fulminando, levando muitas vidas.
é uma das coisas. Ah, é dia 21 de novembro que vai vir essa... Não. Presta atenção na revelação. Dia 21 de novembro abre-se um portal, diz a espiritualidade. A primeira coisa lançada sobre a Terra é uma PRA, que é uma DOE, levando uma boa parte da humanidade. Vocês estão preparados para o que eu estou falando? A segunda previsão que o espiritual ordena que eu passe ao público, para que a gente venha botar o nosso joelho no chão, é algo muito relacionado a ratos, que eu não sei explicar o que é. Porque eu fiz uma previsão hoje, e aí agora Deus fala de novo disso, não sei dizer para vocês o que é. Não sei, juro para vocês que não sei. Se eu soubesse, eu juro que eu falava. Se tem a ver com veneno, se tem a ver com os ratos, eu não sei. E a terceira coisa que o espiritual ele me mostra, na verdade tem mais duas. A terceira coisa é sobre alimentos. Presta atenção no que eu estou falando. E aí, junto disso, tem um aumento súbito dos preços. Presta atenção no que eu tô falando. Aonde as pessoas vão começar, elas vão entrar em pânico. Só que assim, porque eu vou falar o porquê que eu estou falando e nós vamos ter a solução também. Então, ouça primeiro e aí depois, calma. Então, o que eu quero que vocês façam? Panela de barro, já vou dizer o porquê. O filtro de barro. Compra tua aguinha já, deixa reservadinha, se tu puder. Outra coisa que vai vir a acontecer. A questão da roupa. Por que eu estou falando da questão da roupa? Problemas solares, aonde vai acontecer o que eu venho falando para vocês há 5 anos. Problemas solares que prejudicam a pele num grau extremo. Posso parecer doida? Posso parecer doida, mas eu vou dizer como é que eu vejo a gente no futuro. Eu vejo duas coisas que eu não sei se faz sentido ou não, tá? Mas eu vou explicar. Uma delas tem a ver muito com ferro. Aí eu chego a estar toda arrepiada, olha, gente. Tem a ver com uma questão de ferro. É como se as pessoas no futuro, elas tivessem que andar segurando alguma coisa referente a um ferro. Shelly, mas tu sabe o que é? Não, porque eu não sou Deus. E aí, vai evitar, por exemplo, sei lá, alguma coisa com sol, não sei. Mas eu vejo alguma coisa de ferro nos punhos. Ou a gente segurando para pegar aquela coisa do ferro. Entende? Outra coisa, gente. 2026 vai ser o ano da G. Quando algumas países e nações vão se levantar um contra os outros por conta de dinheiro, alimento e religião. Veja bem, dinheiro, alimento e religião. Uma coisa que vai ficar muito famoso e que muitos famosos, inclusive, vão começar a falar. Sabe o que é? Os bunkers. Vai virar moda. Fulano, por exemplo, jogadores de futebol, os famosos, compraram um bunker, sei lá, fizeram não sei aonde. Não sei o que. Por quê? Hoje, quando o espiritual me mostrava, vinha muito a passagem da Bíblia onde José, ele falava ao faraó o seguinte: ó, faraó, eu vou interpretar o teu sonho, cara. Então é assim, ó. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. Só que assim, se vocês pegarem e vocês ouvir a voz de Deus e vocês estocarem alimentos, cereais e grãos, enfim, não sei como que ele deve ter falado na época, né, gente? Mas é o que, enfim, o que a Bíblia relata, eu só tô falando ali em cima, né? Vão passar isso e não vão morrer de fome.
Shaline, o Brasil vai morrer de fome? Não, não é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Alimentos não vai faltar. Mas e que condições que estarão esses alimentos? Como se não bastasse essa confusão, tá? Que vai se gerar. Vocês vão ver uma coisa que eu falo muito, e que eu falei ano retrasado. Escuta o que eu vou falar. Faraó passou por 7 anos de peleja. Nós vamos passar por 2026, 2027 e 2028. Vocês nunca mais vão esquecer. Será 3 anos de vaca magra. Presta atenção no que eu vou falar de novo. Será 3 anos de vaca magra. Shaline, e agora? O que nós vamos fazer? Agora eu vou te dizer. Acredita quem quiser, se você não acredita, sai, tá? O que nós vamos fazer? Vamos tudo entrar em pânico? Não vamos. Vamos tudo ter um treco? Não vamos. Você vai pegar a tua Bíblia, ou o que você acredita, porque nós não estamos falando sobre religião. Ah, tem mais. Eu revelei, inclusive, para vocês a peleja espiritual que eu iria passar, tá? Quem me conhece sabe que eu falei, gente, eu vou passar por uma luta espiritual por conta do que está por vir. E eu e outras pessoas que eu acredito que tem muitos médiums bons, quem falar sobre isso vai ser perseguido. Então, assim, vou falar para vocês uma coisa. De verdade. Olha bem para mim aqui agora. Então, agora eu quero que você pare tudo o que você está fazendo, porque Deus manda eu falar algo para vocês. Eu quero que você caminhe para alguém. Então, vamos lá. A partir do dia 21 de novembro, nós vamos entrar nas tribulações do Apocalipse, tá? Shaline, o que eu e a minha família vamos fazer? Orar. Bendito é aquele que ouve a voz de Deus sobre a terra. Shaline, tu é Deus? Deus me livre. Eu tenho Deus em mim, é diferente. Deus está em mim. Agora eu vou falar para vocês que tudo na volta de vocês vão começar a perceber com outros olhos, com os olhos da fé. A primeira coisa que vocês vão começar a perceber, pessoas que estão tipo assim, isso para quem estará conectado com Deus, tá? Isso para quem vai estar conectado com Deus. Se na tua volta tiver alguém para te prejudicar, se você é um escolhido do Senhor, ou se você escolhe a Deus, Deus ele vai desmascarar. E sabe por que, gente, que ele vai fazer isso? Sabe por que ele vai fazer isso? Porque nós vamos... Gravem esse nome. Nós vamos entrar em um ano chamado Ano da Essência. Ano da Essência. Por quê? Pessoas más vão assumir a maldade. Pessoas boas vão se conectar com Deus. Pessoas que são escolhidas e que vieram fazer algo serão perseguidas, tá? Expostas, perseguidas, humilhadas. Mas, de certa forma, terão um galardão nos céus. 2026 vai ser o ano da essência, das descobertas, que grandes marcas de roupas chiquíssimas usam mulheres e crianças para coisas ilícitas.
O espiritual fala que vai ser o ano que o Senhor será olhos nas costas. Ele vai focar no profundo escondido. Vai ser o ano que vocês vão entender quem é Deus. Vai ter pessoas que vão ter encontro com Deus e vão temer ao Deus de Israel. E vão querer aquela paz, aquela alegria, aquela coisa boa de saber que estamos passando pela turbulência, mas que Deus está com eles. E as pessoas que são do mal, que vão escolher ir para o lado mal, elas não vão poupar ninguém. Elas vão mostrar a sua verdadeira essência. Famoso, não famoso, fulano ou não fulano. O espiritual fala que é o ano das rachaduras. Como assim rachaduras, Chay? Lembra que eu falei para vocês? Que eu via no começo do ano passado ainda casas rachando e o solo se abrindo? Vocês vão ver muita questão de solo. E esse solo ele se abre, suga coisas. A palavra cratera, vocês vão ver por muito tempo ser falada. Por muito tempo. Outra coisa que eu vejo e que vai levar algumas pessoas a muita ansiedade, inclusive eu, é um grande terremoto que está se formando e que levará a vida de muitas pessoas. Um país inteiro em luto. E eu juro para vocês, se eu chegar a ver que horas isso vai acontecer, aonde isso vai acontecer, mesmo que eu venha a errar, eu vou pôr na internet e eu vou tentar salvar essas vidas. Eu juro. Juro para vocês. Outra coisa que o espiritual me revela. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós não estamos livres das enchentes. Nós não estamos livres das enchentes. Está se aproximando uma enchente. Novamente. E hoje eu deixo registrado que vocês precisam se precaver. Certo? Então, gente, dobra o teu joelho e fala para Deus. Porque Deus quer falar conosco. Certo? Um beijo e até amanhã.